Oi, colegas, tudo bem? Aqui é a Patrícia Sanguita, quem ainda não me conhece. Sou a idealizadora do programa Medicina da Saúde Integral e do movimento Médicas Fora da Caixa e Viver de Medicina Integrativa. E hoje, eu vou contar aqui para vocês, eu vou trazer para vocês 3 ferramentas que podem ser usadas nos seus programas de mentoria, certo? Porque nós estamos falando de médicas que são diferentes, que buscam outras formas de viver a medicina, e uma delas é ensinar. E as mentorias são lugares muito especiais de ajudar pessoas a se transformarem. Muitas vezes, resultados que a gente não tem na simples consulta, no primeiro atendimento, a gente consegue numa mentoria. Então, se você quer saber 3 ferramentas, eu vou dividir aqui 3 ferramentas que eu uso para as minhas mentorias e eu quero compartilhar com vocês. Fica aqui até o final, tá bom? Então, a gente vai falar hoje sobre mentorias, sobre fazer mentorias e ferramentas que podem ser usadas. Eu sei que para você, tem muitas mulheres que me escutam aqui, mas tem algumas que nem começaram, que ainda sentem muita dificuldade, timidez, por exemplo, de falar diante de uma câmera, que acham isso um bicho de 7 cabeças. Eu vou te mostrar aqui hoje que não é um bicho de 7 cabeças, que realmente é um lugar que nós podemos transformar outras pessoas. As mentorias, elas podem ser em grupo ou individual. Mas o que é um processo de mentoria? É um processo que tem um objetivo final. Ele vai de A a B e ele oferece para aquele cliente, para aquela pessoa, uma transformação, uma ou mais. Mas é interessante que você foque em uma transformação. Então, de A para B, ajudar aquela pessoa a se transformar em algo. Por exemplo, quando eu comecei lá atrás, eu tinha uma mentoria que na época eu chamava de coaching, Não é a mesma coisa, mas é parecido. E essa mentoria que eu tinha uma mentoria individual de saúde integral para pessoas que tinham doenças crônicas e precisavam mudar hábitos, mudar estilo de vida. Então, a gente começava ali com 8 encontros e o nosso objetivo final, realmente, a gente conversava sobre isso no primeiro encontro, era ou emagrecer ou se tornar mais saudável de uma forma integral, equilibrar, diminuir a ansiedade. Então, eu fiz isso durante muito tempo em consultório. Como que eu fazia? Eu oferecia uma primeira consulta, e depois a pessoa fazia ali um programa, uma imersão comigo de 8 atendimentos em que a gente conduzia de A até B, C, D, até chegar no resultado final esperado. O resultado final de uma mentoria, ele, mesmo que a gente ofereça uma transformação, principalmente em saúde, ele pode ser algo um pouco subjetivo. Por isso que é legal a gente ir estruturando o processo e desenvolvendo, Porque, por exemplo, um processo de que se você vai de A a B e tem um objetivo final de emagrecer, é algo bem prático, Por isso que muitas vezes os programas para emagrecimento, eles vendem bem, porque é algo prático que a pessoa entende. Agora, para a pessoa ter um equilíbrio físico, mental, emocional, espiritual, pode ser que ela não entenda bem o que é, Então, naquela época, as pessoas não entendiam, mas elas compravam a ideia, porque acham que era algo novo, diferente. Hoje a gente já tem muito mais movimentos desses no mercado, Então a pessoa realmente, primeiro, para entrar numa mentoria nossa, ela precisa se engajar com a gente, ela precisa sentir que a gente pode ajudá-la de alguma forma, e segundo, ela precisa ver essa transformação, essa possibilidade de transformação. Então a primeira coisa que eu te peço é que você tenha um objetivo mais ou menos claro sobre onde você quer chegar, que você tenha, que você se estude para saber o que você pode oferecer de melhor para aquela pessoa. Por exemplo, quais são os livros que você lê, os cursos que você faz, quais os assuntos você gosta, o que você é bom, o que você é boa, o que as pessoas falam que você faz bem. Tudo isso vai te ajudar a pensar em como atingir melhor aquele grupo, Vamos supor que você trabalha com um grupo de mulheres na menopausa, um grupo de adolescentes, ou um grupo de mulheres em idade entre 30 e 40 anos que estão passando por início da maternidade. Então, esse grupo, quais são as dores desse grupo e quais são as resoluções que você pode trazer nesse seu programa de 8, 10 semanas, em que você oferece ali do A até o B, alguns processos que levam a uma transformação. Eu sei, gente, isso aí parece ser muito difícil, mas quando você começa a desenvolver, a perceber que pode ajudar as pessoas nesse lugar, você começa a entender porque não é tão difícil assim, que os seus conhecimentos próprios da medicina, associado aos outros conhecimentos que você traz, já vão te ajudar a alinhar esse processo, entendeu? Bom, então as ferramentas que eu gosto de usar são muitas, muitas mesmo, mas eu vou dividir 3 aqui com você que são acessíveis, tá certo?
Bom, então, de posse de um objetivo, de uma maior transformação, você vai começar a desenhar sua mentoria. E essa mentoria, ela precisa oferecer não só teoria, gente, ninguém entra numa mentoria para ter um curso. É diferente um curso de uma mentoria. Apesar de você vender conhecimento, né? Porque o que a gente faz numa mentoria é vender conhecimento, num curso é vender conhecimento. Na mentoria é diferente, você pega na mão da pessoa para ela fazer um caminho e traçar aquele caminho de A até B, dentro das estruturas do que ela está desenvolvendo, entendeu? Então, um recurso que eu gosto muito são as meditações. É muito fácil hoje a gente facilitar uma meditação, né? Porque a maioria de nós já meditou, a maioria de nós tem experiências com a prática. E se a gente tem experiências com a prática, a gente já pode oferecer algo. A gente já pode oferecer alguma transformação a partir da nossa própria experiência. Eu, como tenho formação como professora de Kundalini Yoga, a primeira ferramenta que eu trouxe para os meus grupos sempre foram as meditações. E em alguns momentos, por exemplo, eu me lembro que eu conduzi uma vez uma mentoria para uma mulher, né? Não era um grupo, era uma mentoria individual, em que a gente transcorreu toda a mentoria com meditações praticamente só do Kundalini Yoga, associadas aos processos que ela trazia, que envolviam muitas questões, né, de desenvolvimento mesmo, associado a esses processos, a gente ia fazendo um início, meio e fim, sabe? Todos eles com muita meditação. Porque as meditações são possibilidades de transformações, elas geram transformações a nível subconsciente, elas nos fazem mudar hábitos. A meditação em si é um hábito angular, né? O que é um hábito angular? É um hábito que, quando desenvolvido, leva a outros bons hábitos. Então, ter essa prática para nós é importante, mas oferecê-la também é. Então, a gente pode oferecer, às vezes a gente fica um pouquinho constrangido, mas é algo que vai sendo desenvolvido. Se você já meditou, se você medita, você pode pegar no YouTube práticas de meditação ligadas àquilo que você vai fazer e usar essas práticas. Você pode trabalhar com visualizações, né? Eu trabalho muito com visualizações, com a cura através das imagens. A gente tem um trabalho de um médico, gente, eu esqueci de onde ele é, eu acho que ele é um médico israelita, que trabalhou muito com essa questão das meditações imaginéticas. Então, ele usava muito essas meditações para transformar quadros de dor, quadros de depressão, e tudo isso é uma terapêutica que você oferece àquele grupo, que você oferece àquele cliente seu, e que pode ser oferecido como um medicamento, né? Digamos assim, eu falo que é uma medicação, você tomar de 4 em 4 horas, e a meditação você pode tomar uma vez no dia só, né? E aí você toma ali uma vez no dia, aquele remédio chamado meditação, faz ali suas respirações. Pranayamas também são ótimas opções, eu uso também muito, os pranayamas da Kundalini Yoga também, mas você pode usar pranayamas do yoga para ajudar seus pacientes, ajudar os seus clientes de mentoria. Então, separa aí, uma ferramenta que você pode usar são as meditações, pode usar do começo ao fim. Em todos os encontros tem uma meditação com um fim, com um propósito definido. Tá certo? Isso aí é um ótimo recurso. Você pode, inclusive, estudar e trazer recursos científicos mesmo daquela prática, né? Por exemplo, tem um livro esse livro é um livro muito bom, que vai te dar referências de estudos legais, que se chama Ciência da Meditação. É um livro do Daniel Goleman, que é o mesmo autor da Inteligência Emocional, o Foco. Nesse livro, ele trata de estudos mesmo em relação à meditação, sabe? Estudos científicos, aqueles que eles realmente perceberam que foram bem feitos, aqueles que não foram tão bem feitos, o charlatanismo dentro das meditações. Então, ele traz muito assim o retrato mesmo do que funciona e do que não funciona. Inclusive, foi nesse livro que eu entendi muito perfeitamente, né? Aquilo que eu sempre já pensava, que as meditações, elas são de fato para nos tornar pessoas melhores. Não só para aumentar a nossa produtividade ou a nossa capacidade de fazer isso assim assado. Então, inclusive ele usa o exemplo do mindfulness, né? Ele fala do caminho profundo e do caminho amplo. O caminho amplo é aquele que chega a mais pessoas. Então, por exemplo, as meditações mindfulness, elas chegam a mais pessoas porque elas trazem um caminho amplo, uma facilidade de se falar sobre aquilo, de desenvolver aquilo. E o caminho
caminho amplo, né? O caminho profundo são aquelas meditações que realmente fazem você se aprofundar na prática, você de fato se transformar a partir daquela prática, entende? Então a gente tem o caminho amplo e o caminho profundo. Eu achei muito interessante essa definição que ele trouxe, porque para mim também as práticas de meditação, elas não são só para um fim, né? Elas são para aprofundar no meu autoconhecimento e para fazer grandes transformações. E elas podem ser usadas como ferramentas da sua mentoria. Uma outra ferramenta que eu amo usar são os livros de autoconhecimento, principalmente. Vamos supor que você vai trabalhar com mudanças de hábitos alimentares. Busca lá vários livros, né? Você tem Fome de Quê, do Deepak Chopra, tem outros também nessa linha, alguns da Sophie Deran, livros assim que dão para trabalhar, né? Da Conceição Trucon, livros que dá para trabalhar a questão da alimentação. Você senta, estuda esses livros e a partir deles você já vai ter muitas ferramentas, muitas formas de usá-los dentro da sua mentoria. Então, se você tem uma mentoria, por exemplo, como eu falei, ligada à alimentação, você pode buscar livros focados nesse fim, né, na questão da alimentação. Se você tem uma mentoria ligada à ansiedade, busque livros que falam sobre ansiedade ou que trazem ferramentas sobre ansiedade. Se você tem uma mentoria ligada à depressão, busque livros que falem sobre esse assunto. Desenvolva, a partir desses livros, novas percepções, né? Mesmo que sejam livros, assim, não científicos, mas estude esses livros para desenvolver. Por exemplo, a minha mentoria para médicas, certo? É uma mentoria principalmente focada no desenvolvimento do consultório. E ela é muito prática, né? Porque vem da minha própria história. Então, eu vou lá, busco os recursos que eu já usei e desenvolvo isso em metodologia para ser apresentado. Eu vou lá, estudo meu marketing digital, que é algo que eu também estudo há algum tempo, e desenvolvo isso numa metodologia para apresentar para elas, entende? Então, você vai estudar esses livros, vai desenvolver isso numa metodologia. Eu estudo medicina centrada na pessoa, vou lá, desenvolvo a metodologia e apresento para elas da forma de atendimento, de como usar aquele recurso, de como usar na prática, de como fazer sua pré-consulta, consulta e pós-consulta. Então, tudo isso faz com que a gente ajude elas a desenvolver esse processo, entendeu? Então, a gente pode usar os livros. Por exemplo, meu grupo de mulheres, a gente trabalha questões ligadas a feridas emocionais, que são muito fortes, muito intensas. Eu tenho comigo uma parceria que é uma consteladora familiar. E aí nós juntas estudamos vários livros ligados a feridas emocionais, da Alessia Bourbeau, enfim, Prembaba, vários livros, e a gente junta todos esses conhecimentos sobre as feridas, né, sobre as 5 principais feridas, e sobre o sagrado feminino, e aí a gente apresenta isso na mentoria, e a gente tem tido resultados muito incríveis, muito mesmo, muito animadores. Então, os resultados que você tem é o processo da pessoa se empoderar daquele conhecimento para que ela transforme a sua vida. Por isso que as mentorias são tão ricas, né? Porque elas fazem isso, elas fazem com que você entregue um conhecimento que vira um conhecimento prático, que faz com que a pessoa incorpore e ela faz a mudança. Porque a pessoa que entra numa mentoria, ela já entra para ter trabalho. Ela sabe que ela vai se envolver em algo que ela vai precisar se mexer. E ela busca justamente isso. Ela quer alguém que a ajude a sair do lugar, que a ajude a se mexer, que a ajude a fazer diferente. Entende? Então, tudo isso é muito, muito forte e ajuda muito. Os livros são uma grande fonte de trazer ferramentas e de trazer conhecimentos para a sua mentoria. Tá certo? Bom, e a terceira ferramenta? A terceira ferramenta são os próprios cursos que você já fez. Tenho certeza que você já tem um monte de cursos aí que você faz, né? Cursos online, cursos de formação, a própria medicina, os conhecimentos da sua especialidade, se for o que você vai usar na mentoria, né? Então, dentro desses cursos, por exemplo, eu fiz algumas formações. Coaching espiritual foi uma formação que eu fiz que eu amei. Uma outra formação, outras formações de coaching, outros cursos ligados a mudanças de hábitos, ligados à alimentação, ligados a emagrecimento. E aí eu junto todos esses conhecimentos, por exemplo, aqui nesse encontro da mentoria, eu quero trabalhar principalmente a questão da autopercepção,
da autoimagem. Ah, então eu vou lá naquele meu curso de coaching espiritual, vou buscar tudo que se fala de autoimagem ali, para eu trazer para isso aqui, entendeu? Então eu vou pescando dentro dos lugares que eu já estudei para acrescentar, né? Para trazer aquilo pro desenvolver do meu processo de mentoria, entende? Então, de posse de todos esses conhecimentos que parece que até bagunçam a cabeça da gente, você vai montando uma estrutura lógica, né? De raciocínio lógico. Nossa, eu posso fazer isso, isso, isso e isso. Uau, vai dar certo. Então, eu me lembro que foi no final do ano, mais ou menos, tenho uma aluna, né, do MSI, e o MSI, ele tem essa estrutura bem focado na prática também. É como se fosse uma mentoria. A diferença é que é um curso, que é um programa, né? Você compra o programa e ele tem ali te mostrando como ir de A até B, né? A fazer o atendimento, a comunicar aquele atendimento, a desenvolver marketing próprio, né? A desenvolver a sua própria energia para conseguir lidar com tudo aquilo. Enfim, então ele tem toda uma estrutura, né? E aí eu me lembro que ela falou assim, nossa, Patrícia, o seu curso ele tem uma estrutura muito, né? Eu me elogiando, né? Uma estrutura muito legal, porque tem começo, meio e fim. Deve ter sido muito difícil pensar algo assim, né? Como que você pensou no começo, meio e fim? E aí, a primeira coisa que eu disse, falei, nossa, realmente, como que eu pensei? Eu pensei da estrutura do meu trabalho. Meu trabalho, eu sempre gostei de olhar os atendimentos médicos mesmo, começo, meio e fim. E aí, pensando no começo, meio e fim, eu montei uma estrutura de curso que tivesse essa pegada, que oferecesse um começo, uma introdução, uma estruturação, uma metade e um final, né? Para que isso ficasse mais redondo. Então, é isso que você vai fazer. Você vai começar a trabalhar, né? E conversa com sua mente subconsciente para que ela possa trabalhar para você, porque isso sempre acontece comigo. Olha, eu estou desenvolvendo uma aula, agora eu estou desenvolvendo uma aula. E essa aula é uma aula que eu ainda não estruturei da forma como vou estruturar. E aí eu estou aqui, nossa, eu tenho que estruturar essa aula e eu já estou deixando minha cabeça funcionar, sabe? Eu mando para minha mente o problema. Eu preciso estruturar essa aula e eu penso mais ou menos nesse sentido. E aí eu estou fazendo uma coisa, eu estou lavando louça e aí vem uma intuição daquilo que eu devo fazer. Né? É a minha mente trabalhando aqui, trabalhando por mim. Aí eu vou lá, paro tudo, pego meu celular, meu bloco de notas e anoto o que veio ali. Aí estou fazendo outra coisa, vem outra intuição, paro tudo, anoto lá, né? Então, tudo isso ajuda muito mesmo. Você vai começar a perceber que o desenvolver do conhecimento é um lugar muito legal, porque trabalha com essas suas mentes, né? Sua mente consciente, sua mente intuitiva, sua capacidade de colocar isso ali num começo, meio e fim, numa estrutura de uma mentoria. E essas ferramentas, elas podem te ajudar a fazer surgir um novo projeto, assim, um projeto bem linkado com o que você acredita. Os benefícios das mentorias, eu nem preciso falar todos, é perceptível, né? Você cresce em autoridade, você cresce em referências, pessoas passam a confiar mais em você, você começa a adquirir esse lugar, né? Das pessoas confiando, enfim, e logo entrando na sua mentoria, né? Então, assim, tem todo o processo de comunicação prévia, de desenvolvimento prévio. Muitas pessoas chegam, né, querendo só o consultório cheio. O consultório é uma consequência. E, gente, nós temos que entender que a medicina não vai funcionar só no consultório, nesse novo momento do mundo. Ela vai extrapolar para o ensinamento, para o compartilhar, para a liderança, para outros lugares, tá certo? Bom, então é isso que eu tenho para compartilhar com vocês hoje, essas 3 ferramentas que ajudam a estruturar a sua mentoria, tá bom? Até mais!